Shalom, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós. Estamos no 5º dia do nosso programa Primeiro Deus, um chamado à oração. Nós temos observado o quanto Deus tem atendido nossas orações, o quanto Deus tem cuidado de nós e o quanto nós somos abençoados pelo privilégio de colocar nossas vidas nas mãos de Jesus Cristo e ter o Espírito Santo para nos conceder sabedoria, discernimento e direção espiritual. O que você tem a colocar diante de Deus no dia de hoje? Coloque-se em oração, coloque as pessoas que você ama em oração, deixe Deus falar com você de uma maneira muito especial, cuidar da sua vida, cuidar da sua família, cuidar dos seus sonhos, dos seus projetos, dos seus planos. Permita que o Espírito Santo conduza a sua vida através da palavra de Deus, pela obediência que nós devemos ter ao nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Aliás, a expressão usada a Jesus Cristo como Senhor exatamente implica a questão da obediência que temos que buscar, a obediência que temos que ter ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O tema de hoje, a obediência e a oração. Obedecer a Deus, conhecer os seus propósitos, os seus princípios, os seus valores, a ética divina e justa do reino de Deus, ao qual o próprio Deus se submete aos seus princípios, às suas leis, e ele mesmo não quebra as suas leis da maneira que ele mesmo estabeleceu. E desta mesma forma, nós temos que estar submissos às leis que foram colocadas, às leis que foram impostas pelo Criador, porque, como diz Jesus, estas leis não são penosas, elas não são difíceis, elas não são para nos trazer peso, pelo contrário, é para nos trazer bem-estar, para que sejamos bem-sucedidos, para que sejamos guiados pelo Espírito Santo para o melhor desta terra, para o melhor que Deus tem preparado para cada um de nós, para você em especial, que tem buscado a Deus em oração e colocado diante dele os seus sonhos, os seus planos, projetos, as suas dificuldades, as suas limitações, com humildade, buscando compreender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Os textos de destaque para a nossa reflexão hoje, o primeiro dele está na primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículos 14 e 15, onde o texto é escrito desta forma: e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve, e se sabemos que ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Ter confiança de que Deus tem ouvido a nossa oração é essencial como princípio da nossa fé. Nós sabemos que Deus tem inclinado os seus ouvidos à nossa oração, ele tem atendido, tem orientado. Agora, o que o texto destaca, que nós temos que pedir aquilo que está dentro dos seus propósitos, aquilo que está dentro da sua vontade. Nós não podemos pedir em oração algo que seja contra o caráter de Deus, que seja contra a personalidade de Deus, que seja contra os mandamentos de Deus e a sua palavra, que é viva e eficaz, a Bíblia, a única regra de fé e prática para todo cristão. Então, quando nós observamos a palavra de Deus, nós temos que compreender que essa palavra viva e eficaz é a que nos leva à confiança do relacionamento com Deus. E através daquilo que foi escrito na palavra de Deus, a Bíblia, né, nós somos orientados a orar segundo o propósito de Deus, segundo a personalidade, o caráter de Deus, para que a nossa oração não venha a ser ofensiva dentro do caráter e da personalidade de Deus. Então, nos colocarmos em oração
mas de acordo com o que Deus tem preparado e planejado para cada um de nós. Aqui em Jeremias, capítulo 24, versículo 7, o texto diz assim: eu lhes darei um coração para que me conheçam, para que saibam que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Se voltar para Deus de todo o coração, e nós sabemos que a expressão coração está associada ao raciocínio lógico, à compreensão, ao bom entendimento de quem é Deus e dos seus propósitos, das suas leis, dos seus mandamentos, daquilo que ele deixou como orientação, prescrições para que nós sigamos a nossa vida de acordo com a vontade dele, que é sempre boa, agradável e perfeita. Então, como lidar com essa questão? Deus, ele mesmo falou: eu vou te dar um coração, eu vou te dar a razão, eu vou te dar entendimento, eu vou te dar compreensão de todas as coisas, porque eu sou o seu Deus. E assim vocês se voltarão a mim de todo o vosso coração. Vocês se voltarão a mim porque compreenderão quem sou eu. É assim que Deus fala. Vocês vão compreender quem é Deus, quais os seus propósitos, qual o seu caráter, qual a sua personalidade e compreender que toda a palavra de Deus é boa, é viva e eficaz. Também o texto de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 6, nos diz assim: o Senhor seu Deus circundará o seu coração e o coração dos seus descendentes, para que vocês amem o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a alma, para que vos tenham vida. É este o propósito de Deus para nós, para que nós tenhamos vida, vida neste mundo com qualidade, com respeito, com boa moral, com bom relacionamento, com uma família bem estruturada, mas não só nesta vida, para que nós tenhamos o prolongamento, a extensão da nossa vida por toda a eternidade. Então, Deus, ele quer que nós compreendamos a sua palavra, para que tenhamos qualidade de vida neste mundo que nós vivemos e, além de viver bem, com qualidade de vida, nós tenhamos a vida eterna, porque queremos estar ao lado de Deus. Queremos passar a nossa eternidade como amigos de Deus, em comunhão com Deus, todos os dias por toda a eternidade. E Deus também quer que nós compreendamos este propósito. O texto de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, onde ele fala: eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Eu vou tirar o coração de pedra, voltando à ideia de que o coração é o raciocínio lógico, é a razão. Tem muitas pessoas que têm dificuldade, porque se fecham à compreensão, se fecham ao raciocínio lógico, e é nesse sentido que Deus está falando. Tem pessoas que obscurecem o seu entendimento e parecem que têm um coração duro, uma mente dura, um coração de pedra, e não permitem que o Espírito Santo amoleça, não permitem que o Espírito Santo fale, ensine, exorte, corrija, instrua. Tem pessoas que têm dificuldades em aceitar a palavra de Deus. E Deus está falando: se você permitir, eu vou tirar essa dureza da sua mente, eu vou tirar essa dureza de compreensão e vou colocar em você um coração de carne, um coração em que você possa me compreender, que possa me sentir, que possa compartilhar da minha essência. É isso que Deus quer que nós entendamos. O texto de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, também fala: estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus.
aquele que começou a boa obra em nós. Jesus Cristo, pelo Espírito Santo de Deus, iniciou uma boa obra em nós, uma obra de transformação, uma obra de redenção, uma obra de salvação, uma obra de santificação, que é um processo para toda a vida. O Espírito Santo começou boas obras para que nós possamos regenerar o nosso caráter segundo o propósito de Deus na criação, apresentado pela pessoa de Jesus Cristo nos dias da sua humanidade. Então, nós temos Jesus Cristo como parâmetro do homem ao qual nós devemos ter como alvo de alcançar. Como diz o apóstolo Paulo em Efésios, né, no livro de Efésios, ele fala que nós devemos crescer até que cheguemos à estatura da varonilidade de Cristo, que nós sejamos pessoas fiéis e íntegras, como foi Jesus Cristo. Busquemos essa fidelidade, mesmo nas nossas imperfeições, mesmo nas nossas dificuldades, que nós possamos buscar atingir o alvo, que humanamente é impossível, e para isso nós precisamos do Espírito Santo agindo em nossa vida todos os dias. Mas aquele que começou a boa obra, que já te trouxe a palavra, que já transformou tantos detalhes da nossa vida, que já nos deu uma nova compreensão de vida, que já nos tirou a forma do mundo para que nós vivamos segundo os frutos do Espírito, o amor, a paz, a paciência, a mansidão, longanimidade, benignidade, domínio próprio. Então, nós que já conhecemos os frutos do Espírito Santo, vivamos segundo as orientações de Jesus Cristo pela palavra de Deus, porque aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que dia é esse? O dia que Jesus chegará para resgatar aqueles que buscaram a Deus de todo o coração, aqueles que buscaram a Jesus Cristo, aqueles que são adoradores em espírito e em verdade. São esses que Jesus vem resgatar no dia dele, no dia de Cristo. E também o último texto em destaque diz que, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Nós não deixamos de ser criatura, mas a criatura que foi corrompida pelo pecado, essa criatura deve diminuir para que a nova criatura, regenerada pelo Espírito Santo, segundo o parâmetro de Cristo, deve renascer, deve ressurgir segundo o propósito original de Deus. Então, a cada dia de nossas vidas, as coisas antigas, aquilo que nós fazíamos, que era contra a vontade de Deus, que ofendia a Deus, essas coisas devem ser deixadas de lado, essas coisas devem passar para um outro campo da nossa vida. Aquilo que ofende a Deus, aquilo que não é da vontade de Deus, deve ser desprezado, porque a maturidade espiritual, a maturidade cristã, ela vem para todos pelo conhecimento da verdade que Jesus Cristo apresenta, onde ele mesmo fala que conhecendo a verdade nos libertará. Então, permita que a palavra de Deus, pela liberdade em Cristo Jesus, liberte você das prisões do pecado, das suas angústias, das suas amarguras, das questões emocionais, psicológicas que podem estar amarrando, travando a sua vida. Permita que a liberdade em Cristo Jesus te transforme numa nova criatura segundo a vontade e os propósitos de Deus, porque Deus quer sempre o melhor para todos nós. Esta é a nossa esperança, é desta maneira que nós cooperamos com o Evangelho de Jesus Cristo, porque ele nos orienta e na nossa cooperação nós nos permitimos que nós sejamos transformados
e pregamos a palavra para que outros sejam transformados, como nós também tivemos a oportunidade de ser. E também, desta maneira, isso só é possível diante da humildade que o Espírito Santo nos trará a cada momento em que nós nos aproximamos mais de Deus. O Espírito Santo vai apresentando a palavra e esta palavra recebida com humildade vai transformando a nossa vida, vai transformando o nosso ser. E ele é poderoso para transformar qualquer situação. Ele é poderoso para regenerar qualquer coração de pedra. Ele é poderoso para reconstruir qualquer sentimento, qualquer emoção, qualquer estado psicológico, mental, né? Qualquer questão que aparentemente foi perdida as forças, perdidas as esperanças, Deus é capaz de refazer, de reconstruir, de restaurar a sua vida pessoal, de restaurar a sua vida conjugal, de restaurar a sua vida familiar, de restaurar a sua vida social e, acima de tudo, de restaurar a sua vida espiritual, de amor, comunhão, de amizade com Deus. É só você permitir que o Espírito Santo te reconstrua, te regenere, para que você entenda que Deus está acima de todas as coisas e Deus, no seu amor, quer trazer a plenitude da restauração para a sua vida. Confie no Senhor, mantenha-se em oração, coloque-se em oração diante de Deus, deixe Ele te reconstruir, te refazer, deixe Ele tocar as mãos na sua mente, no seu coração, nas suas emoções, nos seus sentimentos. Deixe o toque de Deus pelo Espírito Santo restaurar a sua vida, para que você tenha qualidade de vida, para que você tenha paz, harmonia e para que você seja conduzido para a reconstrução do caráter de Cristo, para que todos nós juntos cheguemos à vida eterna. Que Deus abençoe a todos vocês, conceda a paz, conceda um excelente dia e que a cada momento de suas vidas vocês possam compreender que Jesus Cristo está cuidando de você pelo Espírito Santo. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pelos teus cuidados, pelas tuas bênçãos e pela direção espiritual. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe de um modo muito especial cada um que está recebendo essa mensagem, cada irmão, cada irmã, que o Senhor conceda da tua paz, que o teu Espírito Santo esteja sondando as mentes e corações e levando os pedidos mais íntimos de cada um diante do trono da graça para a mediação da oração junto a Jesus Cristo no santuário celestial. E que o teu Espírito Santo esteja buscando os pedidos mais íntimos, as necessidades mais íntimas de cada um, que elas sejam atendidas segundo os teus propósitos, pelo teu poder. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Shalom a todos vocês.